Boa tarde! Começou o programa Femininas e que alegria passar esse sábado com você. É aquela hora do nosso café da tarde, do nosso chazinho da tarde. Então você aí de casa, seja muito bem-vinda para estar aqui conosco. Como sempre, esse sábado é muito especial. Nós estamos no mês de abril e o mês de abril é um mês atípico. É um mês que a gente vai falar muito, está falando muito sobre inclusão, principalmente porque é um mês em alusão ao autismo. Então, os programas anteriores nós falamos com convidadas que trouxeram muitas informações importantes sobre essa temática. E hoje não será diferente, viu? Hoje temos um quadro assim maravilhoso para compartilhar com vocês. Mas antes de começar o nosso bate-papo, as nossas entrevistas, nós queremos mandar um beijão para quem? Para quem? Égua do Celular, nosso Isso patrocinador oficial. Exatamente, um abraço ao nosso amigo Pedro, ao Júnior, à Érica. Vocês são bênçãos nessa cidade, vocês são bênçãos no programa Femininas. Que Deus abençoe cada vez mais a loja Égua do Celular. E para você que está precisando de um celular, não perca tempo. Você pode entrar em contato no direct do Instagram deles, Instagram Égua do Celular, e você terá o melhor atendimento delivery dessa cidade. Mas se você tem um tempinho e quer ter uma experiência incrível na compra de um celular, porque quando você vai na loja Égua do Celular, você não apenas adquire um aparelho, você tem uma experiência de atendimento impecável, você é muito bem servido, você vai numa loja linda que você vai querer fazer várias fotos. Já aproveita o celular, faz várias fotos, porque é uma loja maravilhosa que fica lá na Arterial 18, lá na Cidade Nova. E também temos loja onde, Gabi? Castanhal, Lô Castanhal. Não esqueça de visitar a loja Égua do Celular com promoções incríveis para você, para sua família. E aproveitando que já no próximo mês é o Dia das Mamães, coisa boa. Então já vai planejando, vai colocando aí, você pode comprar o seu celular no boleto. Imagina, você já começa a pagar agora e no Dia das Mães você dá esse presente maravilhoso para sua mamãe. Gente, não tem uma mãe que não queira um presente. Alô, meus filhos! Alô! Entendeu? Égua do Celular tá aí, ó. Com todas as facilidades para que vocês presenteiem as mães de vocês. Tá certo? Então, voltando para cá, a gente também queria falar para vocês que agora nós estamos com o nosso Instagram oficial, Femininas. Coloca lá, @FemininasTV. Lá você vai poder estar mais perto de mim e da Elines também. Coloca lá a pessoa que você queira que esteja aqui no Femininas. Dê seu conselho, peça ajuda. Nós vamos dar sua opinião. O que você tá achando do programa? Nós fizemos esse Instagram para estar mais perto de você. Então, segue lá, compartilha também o nosso Instagram, manda para suas amigas, para os seus amigos, para todas as pessoas, porque nós sabemos que essas mulheres que estão aqui são mulheres com propósito. E falando nisso, hoje nós temos uma convidada muito especial, Muito né, mesmo. Elines? Nós queríamos dar as boas-vindas nessa tarde maravilhosa a Rafaela Barata. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Eu que agradeço o convite de vocês, sempre será um prazer estar aqui com mulheres abençoadas, mulheres de Deus, e vamos levar informação, né, para as mulheres, para a população que precisa. Ah, que bênção! E para que a gente possa começar o nosso programa, eu queria perguntar, quem é a Rafaela Barata? Para que você não sabe, ela é advogada, especialista nessa área de famílias atípicas. Conta um pouquinho para a gente da sua história e como começou essa especialização, aperfeiçoar, né, essa busca pelo direito a essas famílias atípicas. Sim, Gabi, sou advogada, sou especialista em direito previdenciário. E me apaixonei pelo direito previdenciário, levando informação, levando benefício às pessoas carentes, levando um pouquinho de qualidade de vida, é o que eu costumo dizer. Nós trabalhamos, eu digo nós porque eu e meu esposo, sou então advogada, sou mãe, tenho um bebê lindo de 2 anos, sou esposa. E somos empreendedores, temos um escritório de advocacia, Olha, o qual... família aí, linda! O qual a gente trabalha e leva a informação através de ação social, leva o direito para as pessoas carentes e proporciona um pouquinho de qualidade de vida através do nosso trabalho. Nosso trabalho a gente tem como um propósito de vida, né? Foi Deus que nos deu o conhecimento, nos proporcionou obter o conhecimento e a cada dia Ele aprimora
o nosso conhecimento para a gente alcançar o benefício, levar benefício, não só para as famílias atípicas, né? Mas para toda a população que precisa de algum tipo de benefício dentro da área do direito previdenciário. Que bênção. Ei, Rafa, olha, já entenderam, né? Rafa, já tô Vocês já entenderam que a gente vai falar muito sobre o direito que você, mamãe, que você, família atípica, você que tem alguém na sua família, ou que você tem um amigo, um parente, alguém que você conhece, que tem uma pessoa com necessidades especiais na casa, já compartilhe o programa que a gente vai falar muito sobre o direito que você tem. Então, antes de começarmos a falar mais sobre o assunto, já envia o link do YouTube, ou já liga aí no canal 42.1 que está passando um programa incrível com informações que você precisa ouvir nessa tarde. Tá certo? Doutora Rafaela Barata vai tirar todas as dúvidas que vocês precisam saber. Vamos começar. Muitas famílias que têm pessoas autistas não sabem que têm direito, por exemplo, ao BPC, que é o benefício de prestação continuada. Elas não sabem desse direito ou de outros mais. E a gente queria que você informasse como é que funciona, como é esse direito, como é que está a lei, se são só para crianças, né? Só para o espectro autista, ou se tem mais alguma outra situação que tem direito também. E outro fato que é uma dúvida que muita gente deve ter: eu só consigo ter acesso a esse direito se eu não tiver nenhuma renda, se eu realmente não, se a mãe tiver um emprego, tiver algo, se for CLT, ou a mãe ou o pai, eles vão conseguir ter acesso a esse benefício ou não? Então são as duas perguntas para você já tirar todas as dúvidas para quem tem. Certo, então vamos lá. Quem tem direito? Eu não costumo trabalhar com o estereótipo do nome da doença, com o CID em si. Eu sempre vou além, porque quando a gente trabalha o nome da doença, a gente fica limitado. Então, eu sempre procuro entender a realidade de vida da pessoa, né? Eu costumo sempre fazer uma comparação entre duas pessoas diabéticas. Tem a pessoa diabética que faz o controle e consegue viver normalmente, mas tem aquela pessoa diabética que faz o controle, mas ainda assim a doença já evoluiu, né? E evolui de uma forma que faz com que a pessoa tenha a visão afetada, às vezes um membro afetado que precisa amputar, enfim. Então, eu sempre faço essa comparação em relação ao diabético para ficar mais fácil a compreensão. Então, não é o nome da doença, o CID, tem o CID, não. Eu sempre faço essa análise mais profunda. O que essa doença impacta na vida dessa pessoa? O que a legislação traz para a gente? Traz para a gente que, a partir do momento que uma doença, durante 2 anos, é tratada e você não consegue curá-la, né? Ou é uma doença que muitos diagnósticos que existem, você já sabe que é uma doença que ela não retroage, ela não paralisa, né? São doenças que vão só se agravando ao longo do tempo. Então, a legislação ela diz que essas doenças são consideradas doenças que podem ser encaixadas para um benefício de LOAS, né? Que é o BPC. Então, por isso que eu faço sempre essa análise. Mas quando a gente fala referente ao autismo, agora focando devido ao mês de alusão, né, existe as pessoas têm ainda o hábito de pensar assim, o meu filho teve um laudo e o médico colocou lá no laudo que ele é grau 1, grau 2, grau 3. Recentemente teve uma legislação que anulou essa questão de grau. Hoje não precisa mais o médico colocar grau. E se ele colocar, isso não deve ser considerado, justamente porque numa avaliação médica, quando a criança, o adulto, e aí já deixo o gancho, mas eu vou adentrar mais à frente, que um adulto pode sim ter direito ao benefício, quando um adulto vai ser avaliado, eles avaliam o contexto como todo, o social, o financeiro, né? Se aquela pessoa está exposta à vulnerabilidade, né? E devido ao problema de saúde, a estereotipia, no caso do autismo, não conseguir adentrar ao mercado de trabalho, né? No caso das crianças, o que a gente percebe muito? Eu sempre peço que a mãezinha, se a criança estiver em fase escolar, traga para o escritório um relatório escolar. E ali a gente vê a diferença entre uma criança atípica e uma criança atípica. A atípica, o desenvolvimento dela
é menor frente a uma criança atípica, né? Ela, apesar de estar em mesma série, se formos comparar duas crianças, atípica e típica, apesar de elas estarem na mesma série, mas elas não têm o mesmo desenvolvimento, né? Então, por aí a gente tira. E, por exemplo, Frente a isso, a vida daquela criança também vai ser toda diferente, o comportamento, né? A gente vê muito no relatório escolar, aquela criança, ela costuma ficar isolada, quer se isolar, às vezes ela não quer atender um comando, às vezes ela fica muito irritada no barulho, então tudo isso influencia. Com isso, a criança acaba não absorvendo o aprendizado que está sendo passado na sala de aula. E o adulto às vezes não consegue entrar no mercado de trabalho por questões de preconceito, né? As empresas não entendem, apesar que um adulto, dependendo do grau de autismo, consegue trabalhar, e aí tem um benefício que é a aposentadoria mais cedo por PCD, né? Quando trabalha, quando consegue adentrar o mercado de trabalho. Inclusive, um dia desses nós fomos numa agência bancária e um gerente, ele estava com cordão, ele era autista. Ele estava com cordão e atendeu a gente super bem. Agora, óbvio, a gente consegue perceber algumas coisas, né? Tem alguma limitação, Isso. Mas estava ali trabalhando e já numa idade avançada, assim. Que legal. Frente ao que você falou, se a pessoa já tem o diagnóstico, já passou pela escola, tem o laudo da escola, tem um laudo médico, ela tem o direito ao benefício. Mas se naquela família, que é talvez a dúvida que algumas pessoas têm, alguém já tem uma renda fixa, ou um pai é CLT, ou a mãe é CLT, aquela criança, ela vai conseguir o benefício mesmo assim ou não? Tá, a gente trabalha essa questão de renda, muito... Eu costumo dizer que a gente gosta de analisar muito isso criteriosamente. Por quê? Porque se a renda for comprovada, né, carteira assinada, até R$2.000. Passando disso, já fica um pouco complicado. Não é impossível, a gente faz o que a gente chama de dedução de renda, né? A gente pega todo o relatório de despesas com medicamento, de repente com fralda, despesa da casa como um todo. Porque cada família tem uma realidade de vida diferente, tem né? também um salário, né, com essa renda um pouco, mas assim, é uma família muito grande. Isso, então, muitos filhos. Isso, então por isso que a gente procura fazer uma análise muito detida. O que eu gosto de dizer sempre, o que funciona para um não funciona para outro. É tudo muito personalíssimo. A gente precisa analisar a situação da família mesmo local, né, para a gente poder construir uma tese para que seja alcançado o benefício. Por isso, inclusive, que muitos benefícios não passam no INSS. A gente recebe muito no escritório famílias que, eu já tentei 2, 3 vezes, doutor, eu estou desistindo disso. Por quê? Justamente porque não têm o conhecimento, são pessoas simples, comuns, que chegam lá no INSS, agendam um atendimento, chega lá no INSS, dá entrada na documentação e é indeferido, né? Então, se faz necessário a pessoa ser acompanhada por um profissional da área, especialista, para poder ter o seu direito deferido, né? Ter o seu benefício concedido, porque a gente faz as compensações de despesas. Então, assim, vamos tirar de uma vez por todas, agora falando com vocês aqui de frente, isso da cabeça, eu não posso trabalhar mais de carteira assinada. Você pode trabalhar, tá? Mas aí depende de vários fatores. Um que é primordial, se você receber até um salário mínimo, tranquilamente, você vai receber o seu salário e o benefício do seu filho vai continuar. E se porventura for um valor maior, até R$2.000, corre o risco do INSS chamar você e pedir para justificar. E aí é bom você ir acompanhado de um advogado, chamar um advogado especialista para te ajudar a responder a exigência que o INSS vai abrir, justamente para você provar, através das despesas que você tem, de repente um aluguel, água, luz, e aí a gente coloca tudo, supermercado, medicação, que o que você ganha mais o benefício não dá, ainda falta, porque a gente sabe a realidade, né? Uma despesa muito grande. Rafa, Exatamente. Vamos falar agora sobre laudos, né? Você estava falando sobre o laudo, tanto o laudo, como funciona a questão do laudo, porque nós acreditamos que hoje é uma barreira muito grande, né? Essa questão da emissão do laudo. E quando a gente fala sobre laudo, a gente vê muito sobre, ele precisa ser emitido pelo Sistema Único de Saúde.
pelo SUS. É verdade isso? Ou eu consigo esse benefício, por exemplo, num particular? Por que eu estou falando isso? Eu sei que algumas pessoas estão tentando e é lento. O processo, ele é lento, Sim. ele é demorado. Então, algumas famílias precisam, né, Acelerar esse processo. E se eu conseguisse uma emissão desse laudo num médico particular, eu também tenho direito a esse meu benefício? Como funciona? Ou obrigatoriamente é pelo SUS? Né? Como essa família ela consegue a emissão desse laudo? Em relação ao laudo, é outro mito que existe, que obrigatoriamente para conseguir um BPC-LOAS tem que ser pelo SUS. Não. Para outros direitos inerentes à família autista atípica, precisa ser pelo SUS. Por exemplo, a isenção de IPVA. Aí precisa ser um laudo do SUS. Porém, focando em BPC-LOAS, benefício de prestação continuada, não necessariamente pode ser pelo SUS. Por quê? Porque se entende, o sistema sabe que ele não consegue abraçar todas as famílias, né? Então, tem famílias que precisam buscar um acompanhamento de forma particular. Então, é totalmente possível, sim, conseguir um benefício com o laudo de um médico particular, desde que o médico seja, se for criança, um neuropediatra. Outro mito também, eu preciso de um laudo de toda a junta, porque meu filho tem que passar pelo fonoaudiólogo, pelo TO. Não, basta o laudo médico do neuropediatra atestando o autismo e o relatório escolar, se tiver em fase estudantil a criança, que já é possível buscar o benefício, tanto pela INSS, de forma administrativa, se for negado judicialmente pela Justiça Federal. Entendi. Rafa, não estava no nosso roteiro, mas a gente vai aproveitar para falar. Sim. Muitas pessoas, eu acho que também criam uma barreira achando que não conseguem ter acesso a um profissional como você, por exemplo. Você falou já desde o início que é importante você ter um profissional de direito para te dar esse suporte. Às vezes a família acha, vai ser muito caro, ou eu não tenho condição, então não vai valer a pena. Mas você está falando e você vai enfatizar agora como é que funciona, né, esse trabalho, qual o diferencial que você tem em ter um profissional de direito, principalmente especialista, né, no assunto, e entender que, por mais que seja um investimento, ou grande ou pequeno, mas o retorno que isso vai trazer Sim. é enorme, né? Às vezes é um direito que você tem que você não vai ter se você não tiver realmente um suporte de alguém que entenda de lei e que possa falar por você. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, da importância e do quanto vale a pena procurar um profissional. Sim. A gente podia transformar isso em números, né? Se a gente for contabilizar um salário mínimo durante 12 meses, imagina, quem é bom de número aí, calcula. Eu sou do direito, gente. Mas você imagina. 18 e alguma coisa? Não, dá, eu acho que 70 e pouco, 80 e poucos mil. Eu falei do ano. De um salário mínimo por 12 meses. Né? Vamos por 10 meses, um salário mínimo dá... 15. 1.621 por 10, dá 16. 16. Né? Então, quase 20 mil, né? Então você recebe aí um salário mínimo por mês, né, garantido, depois do benefício concedido, fora o que você vai receber aí para o longo da vida. Por quê? Esse é um benefício vitalício. Se você seguir os requisitos, o cumprimento dos requisitos para a vida inteira, o seu filho, o seu familiar vai receber esse benefício para a vida inteira, né? Então, a questão de você ter o acompanhamento de um profissional especialista é justamente a gente intervir aonde o INSS desconhece. Muitas famílias têm os seus benefícios negados, como eu falei ainda há pouco. Por quê? Porque não tem o conhecimento, não sabe as brechas da legislação que um especialista vai ter. Sabe o caminho que precisa percorrer. Não sabe o caminho, não sabe a documentação adequada, não sabe que precisa juntar cupom fiscal dos medicamentos que se compra. De repente, se a criança faz uso, que via de regra as crianças atípicas, elas têm a seletividade alimentar, né? Então, isso onera também na alimentação de uma família, né? Então, tudo a alimentação isso... tradicional já onera o orçamento familiar. Justamente. Quando você tem essa seletividade. Até porque nós já tivemos uma nutricionista aqui no nosso programa e ela falou da importância da alimentação específica para que
não se desenvolva tão fortemente. Sim. Então, assim, a alimentação, ela é uma alimentação diferenciada. Ela é um custo aliado, maior, né? Sim. né? Então, a gente leva tudo isso para os autos. Só que, quando é pelo INSS no administrativo, a gente não consegue dialogar, diferente da justiça. Para você ir para a justiça, ou você vai pela Defensoria Pública, né, que infelizmente tem profissionais excelentes, mas a demanda é muito grande, não consegue absorver, e aí passa anos ali na fila esperando. Para começar, mas não tem para terminar. Justo. E já pelo profissional, não. O profissional, o especialista em direito previdenciário, ele vai fazer com que o processo aconteça de uma forma mais breve e garantindo o direito, né? Discutindo ali todos os vieses. Então, teve casos no escritório que nós já revertemos no 2º grau, para você ter ideia. Nós tivemos sentença negativa, mas fomos para o 2º grau e no 2º grau foi reformado. Então foi uma grande vitória para aquela família. Uma grande vitória, né? Parecia um caso perdido. Isso. E a gente sabe quantas revertido. famílias elas precisam, né, dos direitos garantidos, como a gente falou, sobre esse conhecimento que às vezes muitas não têm. E essa vitória é uma vitória, eu imagino assim, da casa de uma forma grandiosa, né? Eu imagino vocês como profissionais do direito, da alegria de ver aquela família recebendo aquele benefício. É uma forma de gratificação, né? Assim, tipo, o meu trabalho foi feito, os anos que eu estudei estão aqui porque a gente conseguiu esse benefício. Isso. Então, você que está nos assistindo, não queira, não pense que você está gastando, mas você está investindo no futuro daquela família. Porque esse benefício, ele não é só um benefício de agora, né? Momentâneo. Não, é vitalício para a vida inteira dessa criança, né? E a gente falando sobre criança, a gente fala muito sobre criança, né? Crianças atípicas. E, Rafa, eu queria fazer uma pergunta antes de nós irmos ao nosso comercial. E sobre o adulto, né? Porque a gente fala muito sobre a criança, o benefício da criança. E o adulto, principalmente aquele que recebe esse diagnóstico tardio, né? Nós já falamos muito bem sobre isso, até a doutora Wellen já falou também, muito sabiamente, sobre esse diagnóstico que é já com adulto. Como é existe também esse benefício? É alguma forma diferente? É o mesmo benefício? Conta um pouquinho como proceder, pra gente, né? Proceder também, para que essa pessoa ela possa ter esse benefício depois de adulto. Sim. Existe, é o mesmo benefício, é a mesma nomenclatura, tá? Para o adulto. Porém, as análises são um pouquinho diferentes, por quê? Porque o laudo, a documentação é a mesma, tá? Porém, a análise é feita justamente se a pessoa que tem aquela estereotipia, como eu estava falando no início, né? Que nós fomos atendidos, eu e meu esposo, pelo um gerente do banco que ele estava com cordão de autismo. Então, ele conseguiu se inserir no mercado, ele conseguiu fazer uma faculdade, ele conseguiu passar numa prova para estar ali, né? Mas nós sabemos que, dependendo do grau, tem pessoas que não conseguem, dependendo do local. Então, a análise que é feita é como é a vida daquela pessoa, né? Como ela vive, aonde ela reside, ela conseguiu se formar, ela consegue adentrar o mercado de trabalho com a atipia ou não. Então, é essa análise que é feita. É um pouquinho diferente de uma criança. É possível, mas totalmente a análise possível. é diferenciada. É um pouquinho mais minuciosa, né? Isso. Até porque muitas pessoas já adultas, quando elas conseguem descobrir, né, e ter um laudo, elas já conseguiram, com muita dificuldade, construir uma carreira. Sim. Né? Muitas conseguiram, né, como você falou, se formar, ou estudar, ou conseguir ingressar no mercado de trabalho. E até superaram todas as expectativas que hoje se fala, né? Sim. Que há muitos anos atrás não se falava. Então, não existia esse diagnóstico antes. Não existia. Né? Assim como esse, eu tenho uma amiga que tem TDAH. Ela descobriu recentemente. E aí a gente até brinca com isso. Porque ela diz assim, ela esquece alguma coisa, ela é meio destabanada, né? Assim, aí ela diz assim, relaxa, é meu TDAH. E a gente brinca. Né? Mas quantas e quantas pessoas levaram uma vida inteira, né, tendo algumas dificuldades sem saber do diagnóstico. E hoje, devido... Às vezes sendo motivos de chacota entre Sim. amigos, né? Recebendo bullying, geralmente familiar, Sim, né? sim. Porque são os pais às vezes não entenderam são também o processo de características que criação que você demonstra mais em casa, né? No âmbito familiar, entre amigos. E às vezes, como você falou, os próprios pais começam, né,
a É por isso que é exercer. importante também a gente dizer para quem está nos ouvindo, né? Que talvez você recebeu um diagnóstico tardio e aguentou firme, e está ali. Hoje é como uma estatística, não é só, né, assim, a pessoa não conseguiu entrar no mercado, mas ela conseguiu, ela venceu. Mas mesmo assim você tem direito a esse benefício, porque esse benefício é seu, é um direito seu. Então, se você tem esse laudo, você tem que ir atrás do seu benefício, você tem que ir atrás daquilo que o Estado ele te dá. Então, assim, não é, não, eu já consegui, já tenho meu trabalho, já tenho minha família, já tenho ali. Mas se você quer ir atrás desse benefício, porque não é só simplesmente um benefício financeiro, né? É para você... É um direito adquirido, é um direito né? adquirido seu, é um direito que... E a gente for conversar com a doutora Rafaela aqui, são muitos outros benefícios, né? Depois a gente vai no próximo quadro, então você não pode perder, fica aí. A gente ainda vai falar sobre plano de saúde, a gente ainda vai falar sobre escola, a gente vai falar sobre o IPVA, que é o que está saindo agora na rede social, né? Tá agora, muitos têm dúvidas sobre isso. Então, você fique conosco. Não deixe de assistir o próximo quadro. E, mais uma vez, compartilhe com aquele seu amigo, aquela pessoa que precisa dessa informação. Porque a informação, o direito que você tem, você precisa ir atrás, você precisa conhecer para que você possa buscar. Estar com profissionais que entendem, que vão lutar por você. E é isso, né, Líris? A gente está aqui exatamente para dar essa informação, porque a gente sabe o quanto vocês são especiais, o quanto sua família é especial para cada um. Isso é muito importante. E às vezes a gente deixa de viver o que precisa viver por falta de conhecimento, né? A gente precisa entender tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? Você que tem uma família atípica ou conhece alguém que tenha, é necessário saber. Então, por mais que você ache, como a gente já falou aqui, eu já tenho a minha vida estabilizada, já está assim, mas vá se informar, não custa saber se você tem esse direito. Se você tem esse direito, você precisa usufruir dele. Mas para isso, você tem que buscar as pessoas certas. Isso. Porque para tudo na vida, a gente tem que caminhar ao lado das pessoas certas. Seja para qualquer área da sua vida. Não ia entrar em detalhes, mas nem precisa. E principalmente nessa, que você precisa do amparo legal, você precisa entender da lei. Então você precisa procurar um profissional do direito, que é quem vai poder lhe orientar perfeitamente para que você tenha todos os seus direitos garantidos, certo? Mas para falar muito mais sobre esse assunto, a gente volta no próximo bloco e você não pode perder. Se você ainda não compartilhou, aproveita agora o nosso intervalo, tá? Você pode dizer para quem você quiser, olha, você tem que assistir o programa Femininas. Envia o link do YouTube, no YouTube TV Livre Belém. Estamos no Instagram TV Livre Belém. Agora no Instagram programa Femininas, né? Femininas TV. E também no canal 42.1 aqui na TV Livre Belém. Então, em qualquer lugar do mundo, você pode assistir o programa Femininas. Se você quiser também tirar alguma dúvida com a doutora, você também pode colocar no nosso Instagram, no direct do nosso Instagram, que vai chegar até ela, ela vai tirar as suas dúvidas também. Exatamente. Ao final dessa gravação, você vai ver que vai ter um post lá bem lindo com a nossa foto, com a doutora Rafaela. E lá nos comentários você pode fazer perguntas, tirar dúvidas, que tudo aquilo que ela puder responder em rede social será respondido. O que ela não puder responder na rede social é só no escritório. Segue o Instagram dela também, né? @Rafaela Cadê Barata Davi? ADV, que é advogada. Coloca, Davi, tá ali, ó, @Rafaela Barata ADV, advogada presidencialista. Previdencialista. É o nome é a idade, gente. A gente não enxerga mais tão bem assim. Tchau, gente. Já a gente tá de volta. O governo do Pará comemora o aniversário da nossa capital assim, construindo uma feliz Belém para você, com o Hospital da Mulher e mais investimentos na saúde, com o maior programa de macrodrenagem da história, com novas escolas, com infraestrutura, com mobilidade, com avanços e conquistas na segurança, com cidadania, uma Belém mais bonita, mais unida, mais feliz. Uma feliz Belém para você, Governo do Pará, por todo o Pará.
Mais de 9 unidades no Brasil e milhares de entrega por mês. Isso é a Grill Transportadora. Temos uma estrutura de ponta a ponta, equipe treinada e o único sistema de seguro do mercado. Com a Grill, a sua mercadoria vai de ponta a ponta com segurança. Siga-nos nas redes sociais e descubra como podemos ajudar o seu negócio a ir mais longe. Você já pensou em como pode proteger a sua família, mesmo quando você não estiver mais por perto? A New Life, há 23 anos, cuida de famílias com respeito, carinho e dignidade nos momentos mais delicados da vida. Com um plano funeral, você garante acolhimento, estrutura e paz para a sua família quando ela mais precisar. Fale com a gente. Cuidar do futuro é um ato de amor. Em Belém. Nós entendemos que cada projeto é único e temos orgulho em trabalhar com você para encontrar a melhor solução para a sua necessidade. Boxe em blindex, boxe em acrílico, esquadrias de alumínio, bisotê, portas de vidro, janelas de vidro, guarda-corpo, fachadas panorâmicas, fachada em pele de vidro, fechamento de área em vidro, espelhos personalizados, envidraçamento de sacadas, fabricação própria. Realizamos a entrega em domicílio e também a sua instalação. Solicite orçamento grátis e sem compromisso. Fones WhatsApp 91 98141 7706 e 99222 4340. Alubox, detalhes que fazem a diferença. Avenida João Paulo II, 1516, Marco, Belém, Pará. Estamos de volta, viu como foi rapidinho? Estamos muito felizes de vocês estarem acompanhando todos os dias nosso programa. Na verdade, eu fico muito feliz, principalmente com a mensagem que nós recebemos das meninas. Olha, estamos acompanhando, estamos ali com vocês. E isso dá uma alegria de trazer um conteúdo maravilhoso para vocês. Nós já estamos preparando para o próximo mês, já estamos no final do mês. Estamos preparando para o próximo mês um programa muito especial. Mês lindo! Para as mamães. Nós já temos todas as nossas convidadas, não vou dar spoiler, mas já temos todas as nossas convidadas ali todas agendadas. E olha, eu quero dizer para vocês que vai ser um mês maravilhoso, né, Elis? Você, mamãe, vai ser muito homenageada aqui no nosso programa e teremos convidadas para falar coisas impressionantes sobre maternidade, tá? Você não pode perder o mês de maio, viu? Fique aqui com a gente. Voltando para hoje, porque agora estamos ainda em abril, né? E abril é o nosso mês azul, é o mês que a gente está realmente enfatizando aqui, né, sobre que é o mês de alusão ao autismo. Como é importante, e é importante, né? Como você é importante, seus filhos são importantes. Não dá para ignorar ou só colocar um brochezinho no blazer, na blusa e dizer que você está apoiando. Você tem que fazer além. Então, por isso nós procuramos, e não é fácil, viu? Tempo na agenda desses profissionais, mas procuramos pessoas ao longo desse mês para estarem aqui conosco, falando de coisas que realmente são necessárias e úteis para que, de certa forma, a sua vida seja alcançada e a sua família transformada. Tá certo? E hoje nós estamos aqui com a nossa advogada linda, doutora Rafaela Barata, né? E ela é especialista, eu não vou dizer especialista em quê? Direito previdenciário, pronto. Ela se saiu bem, né? Especialista em direito previdenciário, então ela está falando realmente com muita propriedade aqui, principalmente sobre o direito que as pessoas com espectro autista têm.
certo? Vamos falar sobre coisas que é o problema de quase todo mundo. Plano de saúde e escola, né? Então, doutora, vamos começar. Para você que tem um plano de saúde e está tendo dificuldade de ter acesso a terapias, você consegue as consultas e algum exame. Depois de um diagnóstico, de um laudo, vem o problema. Precisa de terapias diversas, precisa de acompanhamentos médicos, dependendo do caso, de fonoaudiólogos, de psicopedagogos e tantas outras coisas. Uma junta multiprofissional, né? Exatamente, é uma junta multiprofissional. Nutricionista, como a gente falou. Nutricionistas. Tem vários profissionais. E quando você chega lá no seu plano, você tem muitas dificuldades. Então, vamos falar agora sobre o que você tem direito. Então, a gente vai primeiro falar do plano de saúde, daqui a pouco a gente entra nas unidades escolares. Fala pra gente, doutora, qual o direito que essa pessoa tem, você que tem plano de saúde, até onde o plano de direito pode dizer não, agora não dá, espera mais um tempo, ou não, ela tem direito sim, só que ela de repente está deixando de usufruir porque não sabe de algum detalhe que você sabe que pode ajudar. Sim. Plano de saúde, eu acho que é recorde de reclamação, né? Principalmente das famílias atípicas. O plano de saúde, ele tem que fornecer todo o tratamento necessário, tá? Ah, doutora, mas meu parente não conseguiu, eu conheço uma família que não conseguiu, aí o plano de saúde está em alto processo contra o plano de saúde para conseguir esse amparo, né, de tratamento. Vocês precisam judicializar contra o plano de saúde. Existem inúmeras decisões nesse sentido, resguardando o direito. Inclusive, agora tem plano de saúde que é aquele coparticipativo, né? Até mesmo esses são obrigados a entregarem todo o tratamento. Porque qual é a dificuldade? A dificuldade, para conseguir uma agenda já está muito distante, né? Um agendamento com um especialista. Porém, no caso de uma criança atípica ou um adulto até mesmo, precisa ter regularidade, né? Às vezes é toda semana, 3 vezes na semana. Sim. E aí o plano começa a dificultar. Uma vez por mês só que o plano dá aquele... Quando não é de 3 em 3 meses, para conseguir uma agenda de 6 meses, enfim. Então, para isso, você precisa, se você está encontrando dificuldade em seu plano de saúde, precisa judicializar. Doutora, infelizmente, só através da justiça. Doutora, voltando sobre essa questão do plano de saúde, eu também tenho uma dúvida. Alguns profissionais, né, a gente sabe que quando a gente fala que a gente tem plano de saúde, às vezes colocam numa data, principalmente, já aconteceu comigo. Tô falando de algo que aconteceu comigo, não sei se já aconteceu contigo. Quando eu vou marcar uma consulta, eu falo assim, eu não falo que eu tenho plano, porque se eu falar que eu tenho plano, aí parece que aumenta 2 meses da minha consulta. E como é que fica nessa situação? Porque eu imagino, como a senhora falou, que às vezes a pessoa ela tem que ser algo recorrente, né? E como é que fica também quanto ao profissional, não só sobre o plano. Às vezes o plano não tem acesso sobre isso, mas às vezes aquele profissional quer colocar uma data diferente. Não, ela tem direito, né? Se tem o plano, ela tem direito àquela data específica. Em relação ao profissional, já aconteceu também comigo, Gabi. Isso, eu acho que já aconteceu com todo mundo que tem plano de saúde, né? Infelizmente. E aí eles utilizam a justificativa deles. Isso a gente não pode adentrar no profissional, né? Mas o plano de saúde, ele tem que arcar. Então, de repente, você precisa aconteceu comigo, um dermatologista. Eu precisei de um dermatologista, fui agendar com a minha dermatologista e aí só tinha uma agenda para daqui a 3 meses. Precisei de uma endócrino, 6 meses, né? Então, ou você faz particular e pede o reembolso para o plano de saúde, porque você quer aquele profissional, se você tiver condições, você faz o particular, paga e pede o reembolso. Ou então você se vira para o plano de saúde e diz, olha, eu preciso de um médico especialista. E aí o plano de saúde ele tem que designar um médico especialista, não vai ser o que você deseja, mas ele tem que te fornecer o atendimento. Então tem essa diferença. Por isso que a gente não pode se direcionar ao profissional, né? Em específico. Esse reembolso, a gente consegue assim de bom grado? Olha, fui no profissional tal, porque não tinha agenda, mas agora eu quero meu reembolso, tá, plano? Você consegue isso? Tudo é um processo. Tudo tem um processo. Tudo é um processo. Existe um processo junto ao plano de saúde para pedir esse reembolso. Tem um desgaste de qualquer maneira. Sim.
Infelizmente. Eu vou falar, não tem nada a ver com o assunto, mas eu vou falar, já que advogado, eu vou aproveitar, né? Tu quer agora uma consulta? Eu tenho enxaquecas constantes. A gente vai falar sobre isso, que é exatamente sobre o reembolso. Eu tenho enxaquecas constantes. Eu descobri que o Botox ajuda a eliminar. E só que até hoje eu não consegui. Pra mim parece algo muito inacessível, porque não é... É claro, ajudaria e tudo, mas assim, dizem que é muito bom pra dor de cabeça. Eu já ouvi falar também. Então... E eu não consegui esse acesso, não consegui esse reembolso, porque é muita burocracia. Sim. Aí eu imagino, se eu, que é uma coisa, entre aspas, besta, não consigo, imagina uma pessoa, uma mãezinha que está nos assistindo e precisa levar num profissional especializado para algo que é muito mais importante do que o meu, e também não consegue. Mas assim, como eu faço, de repente, esse reembolso, né? A gente tem que estar em contato com o plano, mas eles são obrigados a... Ela falou, geralmente tem que ter um processo que precisa das É um vias processo, jurídicas. Assim. Não, no primeiro momento é um processo administrativo junto ao plano, né? E aí se não conseguir, eu sempre aconselho, e aí isso é uma dica que vocês podem levar para todas as áreas, por exemplo, consumidor, telefonia, enfim, banco. Se você entra com uma reclamação junto àquele ente, banco, plano de saúde, telefonia, que aí a gente já está levando um conhecimento geral, e aquele ente não resolve teu problema, não te dá resposta, só te enrola, aí tu abre uma reclamação na ouvidoria daquele ente. Aí eles sempre vão dando prazo e isso vai levando. O que acontece na maioria das vezes? A pessoa desiste. Deixa pra lá, eu já paguei mesmo, né? Mas tem gente não, que vai até o fim. Então, a ouvidoria também não resolveu, só enrolou, enfim. Aí você vai e abre uma reclamação contra o ente que administra, por exemplo, plano de saúde, a ANS, né? Agência Nacional de Saúde. Aí você abre uma reclamação lá na ANS, junta todos esses comprovantes, de processos, de protocolos que foram abertos para resolução e não resolveram. Aí eu tenho certeza que vai resolver. É assim na telefonia, é assim no banco. O banco é o Banco Central. Você abre uma reclamação lá no Banco Central. Mas prestem atenção, não vão direto no ente regulador. Façam esse caminho, é necessário ser feito esse caminho. E aí, com certeza vão resolver, porque como você vai estar mostrando para o ente regulador que aquela empresa não está prestando o serviço adequado, automaticamente eles vão sofrer punição. Então, rápido eles resolvem. Não dá para ir direto lá. Busque o seu direito, vai demorar, pode demorar, mas vai chegar, porque o direito é Vamos voltar lá para o plano de saúde, onde a gente estava, né? Já só para finalizar e passar para as escolas. Então, você tem o direito, sim, né? Às vezes você vai enfrentar dificuldade, porque cada plano de saúde pode ter uma política administrativa diferente. Isso. Mas se você tem a necessidade, como a doutora Rafaela falou, de consultas periódicas, de terapias periódicas, e você não está conseguindo esse agendamento com o seu plano, você precisa entrar como profissional da advocacia, principalmente, para que ele possa, em juízo, te garantir esse direito. É muito ruim ter que fazer isso? Mas é necessário, porque com saúde não se brinca. E terapia, ela é uma espécie de um medicamento. Se você falou, pegamos o diabetes como exemplo, se você tem alguma doença, como diabetes ou outra, e precisa tomar uma medicação diariamente, você não pode tomar hoje e tomar a próxima daqui a um mês. Você tem que tomar diariamente, senão o tratamento não funciona. Assim também são com as terapias para pessoas que têm necessidades especiais. Sim. Então, elas têm que ser continuadas e, por algum motivo, os planos de saúde ainda não entenderam isso. Inclusive, a gente percebe que, em casos de crianças atípicas, até regride. Então, estão no grau 3, né? Com as terapias, elas voltam, elas conseguem evoluir melhor e diminuir o grau. Entendeu? Eu já ouvi falar muito sobre isso, que isso é tão importante, é primordial. Né? Porque para quem você tem um filho que está no grau 3, por exemplo, né? E se você fizer as terapias tudo certinho, ele regride para o 2, para o 1, a qualidade de vida do seu filho, né? A evolução que ele vai ter na vida profissional, social, escolar, familiar. E às vezes você deixa de viver isso porque não foi atrás do seu direito. É por isso que é muito importante emitir esse laudo, né? Que a gente falou anteriormente. Ter tudo isso. E vamos falar das escolas, né? Quem não tem problema com plano de saúde tem nas escolas, ou às vezes tem nos dois. A gente conversou há uns dias atrás até com uma vereadora que tem um filho, né, que tem um espectro autista, e ela teve muitos problemas na escola que ele estava, ela teve que mudá-lo de escola. E é uma pessoa que tem muita informação, que é muito atuante nessa causa, e ela ainda assim enfrentou muita dificuldade.
E a gente imagina que muitas mães passam por isso. Primeira pergunta, todas as escolas, elas são obrigadas a receber crianças atípicas, principalmente crianças com autismo? Segunda pergunta que você vai responder logo tudo de uma vez. As escolas podem cobrar uma taxa extra por essas crianças? Ou uma taxa, ou um valor, alguma coisa financeiramente quando me falo de escolas particulares? Elas, ou outras, elas podem cobrar algo além por isso? Tá, referente às escolas, o que acontece? As escolas não podem se negar, nem as públicas, nem as privadas. E não pode cobrar nenhum valor a mais, não pode cobrar nenhum valor extra, né? Então, você, mãezinha, que está tendo dificuldade, a mesma coisa. Ah, eu tentei encontrar uma vaga, mas chegou lá e não tem vaga para o meu filho, porque eles conhecem, sabem que ele tem alguma atipia. Então, você precisa se direcionar, se for uma escola pública, precisa se direcionar ao órgão, seja a CEMED, né? A secretaria, SEMEC, a secretaria que seja de educação do município ou do estado, dependendo da faixa etária da criança, para poder abrir essa reclamação, porque é totalmente legal. As escolas têm que receber, seja ela pública ou particular. E o particular não pode cobrar taxa extra de forma alguma. A gente já viu muitos casos, né, de escolas que cobravam porque alegam que vai ter que ter um custo extra, porque precisa ter precisa ter um profissional a mais em sala de aula para dar o acompanhamento que aquela criança precisa. Então, por isso, vai cobrar da mãe essa despesa extra. Isso não pode. Não, é ilegal, totalmente ilegal. Se a escola insistir em permanecer fazendo essa cobrança, essa mãe tem que agir como? A mãe pode entrar também com processo na justiça, né, e abrir uma reclamação também. Se for uma escola particular, nas agências que regulam as escolas particulares. Sempre a reclamação como um todo, vai na agência que regula, porque como eles não querem ter a sua permissão de trabalhar acessada, então eles vão agir como correto, né? Exatamente. Tá vendo como é importante assistir o programa Femininas? E no caso, por exemplo, não tem uma taxa extra, né? Mas todos os colégios, eles têm que ter essa assistência para essas crianças. Sim. Então, é um direito legal daquela criança, ela ter uma assistência, eu digo, um acompanhamento a mais, né? Todos eles têm que ter. A gente sabe que na prática, o que acontece, Gabi? A mãe chega lá, tem vaga, tudo mais, mas quando ela apresenta o laudo do filho, nós vimos errado, e aí vem aquelas desculpas, né? Nós vimos errado, não tem mais vaga na sala do seu filho ou da sua filha, não tem mais vaga para esse horário, enfim. E aí eles arranjam desculpa para não admitir aquela criança na escola. Infelizmente é isso que acontece na prática. Mas aqui, falando de forma legal, isso não pode, eles não podem cobrar taxa extra, eles têm sim que ter, que fornecer esse acompanhamento individualizado, né? Dependendo do grau, tem que ser uma pessoa específica que fique com aquela criança. A escola pode usar esse argumento, não temos mais vaga, para não receber aquela criança? Poder não pode, mas a gente sabe que na prática acontece. Como é que você vai provar que se tem vaga ou se não tem vaga? Né? Já fica uma coisa... Falamos muito sobre o particular. E nas escolas públicas, como acontece esse cadastro, né? Assim, como a gente falou desde o início, tem que ter... É por isso que é muito importante a emissão desse laudo, né? A gente tem que ter esse laudo para que você consiga essa vaga. Sim, na escola pública, se porventura não houver vaga, né? Aí você tem que se direcionar às secretarias que administram a escola. Aí vai depender do município. Cada município dá um nome, né, para a Secretaria de Educação, mas vamos generalizar. Procure a Secretaria de Educação do seu município, né? Se for o estado, do seu estado, para poder estar informando que não encontrou vaga, que não foi admitido, para que eles possam encaminhar para uma escola mais próxima, que tenha vaga. Rafa, nós falamos também, um pouquinho na hora que estávamos no comercial, a Rafa estava contando um pouco pra gente das experiências que ela teve, né? Nós estamos falando aqui hoje sobre crianças atípicas, mas sabemos o quanto existem benefícios, né, de você que tem alguma situação de saúde, né? Existem tantos benefícios que todos têm, né? Sim. O seu direito, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, saber o que você precisa.
E conta pra gente um pouquinho, agora a gente queria falar um pouquinho sobre a Rafa, antes de nós finalizarmos o nosso programa. Conta pra gente um pouquinho de algum testemunho, ou alguma experiência que você teve nessa sua área profissional, que eu acredito que, como a gente falou, assim, essa família receber esse benefício deve dar muita alegria, né? Poxa, que felicidade. Mudei a história. O impacto que traz na vida, Mudei a sim, história da dessa profissional família. Então, também. conta pra gente um pouco desse impacto que você tem sentido. Sim, a gente fica agraciado, né? Muito agradecido de Deus poder nos dar essa oportunidade de alcançar essas famílias. E, assim, tem casos muito pontuais, assim, que nos marcam de uma forma. Nós chegamos numa casa em que a criança era cuidada pela avó, já tinha perdido a mãe, o pai estava com alguns problemas, não podia dar assistência para a criança. E aí, ali a gente leva o conhecimento, a gente leva o benefício. Essa avó, é só a avó e a criança. E a avó já recebia um BPC, e nós conseguimos um BPC para a criança, né? Além disso, ela tinha outras necessidades, aquela criança, então não tem como não se envolver, meninas, não tem. Muitas vezes a gente precisa ir na casa, visitar, porque a pessoa não tem como se locomover. E ali a gente viu a necessidade, a gente informou para ela que ela tinha como pegar fraldas na unidade de saúde, fazer o cadastro, enfim, a gente consegue auxiliar como um todo. A gente não só foca na questão do benefício. Nós somos previdenciaristas, vamos só levar o benefício e entregar. Não é isso. A gente procura auxiliar como um todo, com conhecimento em geral, né, em benefícios em gerais. Então, além disso, quando a gente consegue um benefício para essa família começa a ter crédito, então abre, né, uma oportunidade que às vezes a família nunca teve, começa a ter acesso a créditos. Então tem uma outra família que nós também conseguimos o benefício para essa família, que no dia que nós visitamos eram 2 cômodos a casa. Não tinha portão, não tinha muro, né? Não tinha reboco. E aí nós entramos na casa, visitamos, e hoje a gente passa, a casa já tem portão, já tem muro, já está rebocada. Então isso nos alegra de uma maneira... que traz na vida, né, daquela família, Sim, um impacto positivo muito, mesmo. muito. Porque quando a pessoa recebe um benefício, ela consegue ter um leque, se abre um leque de crédito para ela, né, de consignado, de cartão de crédito. E aí aquela família começa a buscar melhora. Isso é muito gratificante para a gente, porque é isso que a gente quer levar. Né, qualidade de vida para essas pessoas. Parabéns pelo trabalho. Que coisa boa, né? Que coisa boa você trabalhar sabendo que está fazendo bem para todos. Antes de finalizar, falta aqui poucos segundos. Fala pra gente, Rafa, da caminhada que vai acontecer. No próximo dia 30 tem uma caminhada muito especial. Fala pra gente. Sim, nós vamos participar de uma caminhada lá no bairro do Castanheira, também em alusão ao autismo. Então, nós vamos estar lá divulgando informações, fornecendo flyers com direitos, né, com informação de direito que as pessoas possuem. Se de repente alguém necessitar de um atendimento, né, enfim, a gente vai estar lá fornecendo informação, é dia 30, atendendo. 30 de abril. Dia 30. Onde é a concentração? Eu não recordo a rua, vou ficar devendo. Próximo ao Shopping Castanheira. Mas é ali no bairro do Castanheira. Eu só não recordo a rua agora. Qual é o horário, sabe dizer? Pela manhã. 8 horas da manhã, nós vamos estar concentrando lá. A gente caminhar na chuva, né? A gente vai voltar rapidinho, que agora nós vamos entrar num quadro. E aí, quando nós voltarmos, aí você diz pra gente direitinho. Pronto. Qual é Exatamente. a rua, tá bom? Então agora a gente vai com a doutora Wellen Cavalcante no quadro Em Sintonia, porque a doutora Wellen tá falando também somente sobre autismo esse mês. E hoje ela tem uma palavra especial para você. Doutora Wellen Cavalcante, Em Sintonia. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Em Sintonia com Femininas. Nós estamos no mês de abril, como todos vocês já sabem, e o mês de abril é o Abril Azul. E no Abril Azul nós estamos falando sobre TEA, transtorno do espectro autista. Nós já falamos sobre o conceito do TEA, nós já falamos sobre os diagnósticos tardios, nós já falamos sobre a importância também da rede de apoio para essas pessoas que cuidam diretamente das pessoas que estão dentro deste diagnóstico.
Hoje nós vamos falar e encerrar esse assunto de uma maneira muito afetiva. Eu quero compartilhar com vocês, e eu falo isso com muito orgulho, que eu sou mãe atípica. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, João Lucas e João Pedro, ambos dentro do aspecto autista, suporte nível 1. Nós já falamos que autismo é autismo. O suporte é só uma maneira que é direcionado a partir de alguns critérios, que é uma forma muito mais didática para que se possa fazer os acompanhamentos necessários. Eu gostaria de falar para vocês que existem sim algumas características que nós podemos observar desde muito pequeno, se os nossos filhos ou se algum familiar faz parte desta condição. Mas eu gostaria de falar para vocês que o autismo não tem cara. Quantas vezes eu já entrei no elevador, em filas ou em inúmeros outros ambientes e até mesmo nas escolas e eu ouvi as famosas frases: nossa, mas eles nem têm cara de autista. Nossa, se você não me dissesse que eles têm um diagnóstico, eu não saberia, porque eles não parecem autistas. Eu quero dizer para vocês que existe sim alguns graus desta condição que é muito mais fácil identificar que realmente está dentro do aspecto. Mas a maioria das pessoas que tem TEA não está visível como um rótulo se elas possuem ou não esta condição. Porque o que na verdade caracteriza a condição do TEA não é a aparência, mas as características, e muitas delas são silenciosas para a sociedade. Quem conhece realmente consegue identificar, além da própria pessoa, são as pessoas que convivem e acompanham todo esse processo de vivência das pessoas com TEA. O que eu quero dizer é que existem sim algumas características que são peculiares, que nos trazem atenção, como por exemplo, o contato visual. Algumas pessoas com TEA têm um pouco mais de dificuldade de fazer contato visual, e isso é um critério de atenção. Outro critério de atenção são os movimentos repetitivos, que muitas vezes são utilizados para o que nós chamamos de autorregulação, que eu já expliquei para vocês no programa anterior. O que eu gostaria de falar com vocês é que nós precisamos observar sim essas características, nós precisamos acompanhar e direcionar para os profissionais, para que esse diagnóstico venha, para que o direcionamento chegue e para que o acompanhamento seja efetivo. Mas eu gostaria de dizer para vocês que ter um filho, um sobrinho, um neto, um amigo com essa particularidade, com essa condição, com esse diagnóstico, não fazem dessas pessoas pessoas que não fazem parte daquilo que nós consideramos como sociedade. Pelo contrário, essas pessoas nos ensinam muito a maneira que elas vivem e a maneira como elas entendem o mundo é bastante peculiar. Elas estão mais sensíveis ao meio, às cores, ao cheiro, ao tato, às relações. Elas estão mais sensíveis ao mundo e isso nos traz muitas reflexões. Pode ser que com a nossa rotina e do dia a dia, muitas coisas nos passam despercebidas. Coisas que poderiam ser desafiadoras para nós, mas coisas também que são lindas e que são extraordinárias. Eu quero dizer para você que é realmente um desafio acompanhar, cuidar, educar uma pessoa com TEA, mas também é extraordinário, porque não é só o suporte que você dá a essas pessoas, mas também o que você aprende nesse dia a dia, sobre sensibilidade, sobre empatia, sobre o ser humano e ser humanizado. É muito importante nós entendermos que o diagnóstico é um direcionamento e que nós, quanto pais, porque eu sou mãe autista e eu tenho muito orgulho, faz com que nós percebamos o mundo com outras responsabilidades e entendamos que nós não temos que sobreviver, que nós temos que viver um dia de cada vez e que todos esses dias precisam ser regados a respeito, a conhecimento, a afeto. E de entender que o TEA faz parte do mundo e que o mundo precisa também conhecer como é viver com TEA, para que nós possamos ter uma sociedade cada vez mais justa, cada vez mais humana e cada vez mais respeitosa. Então, as famílias que possuem um familiar
um amigo que tem esse diagnóstico, tenham orgulho, porque não somos só nós que os ensinamos, eles também nos ensinam muito sobre como sermos humanos e como a humanização faz parte da nossa qualidade de vida. A todos vocês, o nosso respeito e o nosso carinho. Até o próximo Empatia. Tchau, tchau. Respeito, então. Gente, que palavra maravilhosa, né? Tá vendo? Para fechar com chave de ouro o nosso programa de hoje. Respeito. Respeito. Respeito e orgulho. Como a própria doutora Ellen falou. Todos nós somos filhos de Deus. Tenha orgulho do filho que você tem, da filha que você tem. Porque além de você ensiná-los, eles também nos ensinam, né? E principalmente nos ensinam a amar incondicionalmente. Que coisa linda. E ter respeito. Você que não tem um filho, uma filha, um parente, um amigo, deve respeitar. Nós devemos respeitar todas as pessoas. A palavra de Deus diz, amai ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. E ela Então, não a diz gente- ao próximo que tenha alguma situação ou que não tenha. É ao Isso. próximo, porque Todos todos somos filhos de Deus, todos todos. merecemos respeito. Exatamente. Nós fizemos esse mês inteirinho. Talvez, poxa, o Femininas, eu não tenho ninguém aqui na minha família que é atípico, que precisa. Por que que foi? É porque eles merecem respeito e a gente tem que dar, assim, a verdadeira importância. E como a Aline falou bem, super bem, existe alguém que não seja da tua família, mas tem um amigo, né? Tem um familiar de uma amiga sua. A gente precisa entender e buscar também, por isso que veio hoje uma advogada aqui, o direito de cada um, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos amados por esse Deus maravilhoso, e você precisa amar como a você mesmo, e isso fala sobre direitos, isso fala sobre educação, isso fala sobre saúde. Isso fala sobre fé. É Amém. impossível você acreditar em Deus, ter fé em Deus e não amar e respeitar as pessoas. Isso é contraditório. Se você diz ser um cristão e conhece a Deus e ama a Deus e não ama o teu próximo, você está mentindo. Porque o próprio Deus diz isso pra gente na sua palavra. Doutora Rafaela, para finalizar, dê uma palavra para essa mãe, para essa família atípica e aproveite e convide novamente para a caminhada do dia 30. Sim. A caminhada vai acontecer a partir das 8 horas da manhã, a concentração vai ser no UBS Castanheira. Então, se você quiser se juntar a nós, vai ser muito bem-vinda, a família inteira, pode levar. Nós vamos estar distribuindo lá folhetos informativos, né, do direito que você possui, que a sua família, o seu filho, enfim, que alguém da sua família possui, ou que um conhecido, um vizinho, né, possui. Tá? Então, nós vamos estar esperando você lá. Em relação a... Você precisa, como as meninas bem falaram, vocês falaram super bem aqui, vocês precisam buscar o direito de vocês. O primeiro não é para paralisar, né? Busquem profissionais qualificados que tenham conhecimento de causa, de área, né? Profissionais especialistas em direito previdenciário. E aqui eu já deixo também o nosso contato de WhatsApp, vocês podem estar mandando dúvidas lá pra gente. É o 91985702002. O nosso Instagram, eu estou sempre publicando informações lá, resultados, tem vídeos de clientes felizes agradecendo que conseguiram o benefício. Então sigam o nosso Instagram, que é o @palm, PALM, Previ, PREVI. Sigam lá a gente, que vocês vão estar sendo muito bem informados. E sigam também o Femininas, né, gente? Olha, aproveita para finalizar, manda um beijão pro maridão aí, que é parceiro também. Ah, muito! Meu marido, eu não sou nada sem ele. Eu tô aqui, gente, de frente, mas ele tá bem ali atrás, ó, respondendo tudo, organizando tudo. E é isso, essa parceria com ele que eu construí essa família linda. Eu vou ficar emocionada. A gente gosta disso também. Aí a Então, família. olha a família linda aí. Meu olho Filhote enche de lindo. lágrima. Parabéns pela família linda. Obrigada, Parabéns meninas. Eu que por lutar agradeço. por essa causa, por ver essas famílias sendo transformadas. E você é um exemplo Amém. de uma mulher que luta, uma mulher guerreira. Amém. Então, nós que estamos privilegiados, né, Aline, de estar Obrigada, aqui. viu? Muito Obrigada. obrigada. Eu que agradeço, meninas. estar aqui Agradeço conosco. muito o convite. Sempre que vocês precisarem, contem com a gente, que a gente vai estar aqui. Vamos A gente convidar faz mais maior vezes. questão de vir trazer conhecimento,
né? Eu sempre falo, a gente dá muita palestra por aí, eu sempre falo que o povo carece por falta de conhecimento. Exatamente. E que bom que hoje podemos contribuir de alguma forma com você aí em casa. Então, meninas, não importa o desafio, Não importam as circunstâncias femininas! Tchau, tchau!